Oi, oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Entre Mordidas e Emoções. Eu sou a Ana Paula, nutricionista comportamental, e se você chegou até aqui, é porque já está se permitindo olhar para a sua alimentação de uma forma diferente, mais gentil, mais consciente e mais humana. No episódio anterior, a gente falou sobre a importância de mudar o olhar e não só o comportamento. Porque não adianta começar mais uma dieta se por dentro você continua presa aos mesmos sentimentos de culpa, de controle e autocrítica, não é verdade? Então hoje eu quero te convidar a ir mais fundo em como você se relaciona com a comida. Eu vou falar sobre um tema delicado, mas muito necessário. Quando a comida deixa de ser cuidado e vira punição. Muita gente acha que comer em excesso ou comer escondido é só falta de controle. Mas será que no fundo isso não é uma forma de se castigar? Uma resposta silenciosa a sentimentos de fracasso, vergonha ou raiva de si mesma? Às vezes, o que parece falta de força de vontade é só excesso de culpa acumulada. Então, fica aqui comigo, porque nesse episódio eu vou te ajudar a reconhecer esses padrões autodestrutivos com clareza, mas também com compaixão e leveza. Porque o objetivo aqui não é te julgar, é te libertar. Eu irei falar de algo que é muito mais comum do que parece, mas que quase ninguém nomeia. Quantas vezes você já comeu por prazer e não por fome, mas por raiva? Raiva de ter saído da dieta, raiva de ter exagerado, raiva de si mesmo, como se você quisesse se punir de alguma forma. Ou então você simplesmente não comeu. Essa é uma forma silenciosa de auto-boicote. E ela costuma aparecer depois de momentos difíceis. Um dia pesado de trabalho, uma discussão com alguém importante, uma sensação de fracasso pessoal. E aí vem o pensamento: já que eu estraguei tudo, tanto faz agora. Vou comer tudo o que tiver. Ou eu não consigo comer. A comida não desce. Mas o que parece descontrole, na verdade, é uma tentativa inconsciente de se castigar, como se você usasse a comida para se machucar, para te desconectar do corpo, para te calar. E é aqui que a gente precisa saber fazer uma pausa, respirar fundo, porque esse comportamento não é sobre prazer, é sobre culpa, é sobre punição, é sobre ignorar os próprios sinais que seu corpo dá. Como seu corpo não merece isso, ele merece cuidado. E alguns sinais eu vou te mostrar aqui, vou te falar um pouquinho sobre ele. Comer sem fome de forma exagerada, comer com pressa, sem saborear, comer escondido como se estivesse fazendo algo errado, sentir peso, desconforto, até nojo logo depois que você termina de comer, não físico, mas emocional. A comida nesse contexto vira anestesia, mas também pode virar castigo. E o mais triste é que muitas vezes a pessoa nem percebe que está se punindo. Ela só sente que não consegue parar, que tem algum problema, que não tem controle. Mas talvez o que esteja acontecendo ali seja algo muito mais profundo. Um padrão autodestrutivo disfarçado de alimentação. E o primeiro passo para sair disso é reconhecer que isso existe, sem culpa, sem vergonha, com muita verdade e muita compaixão. Se a gente já entendeu que muitas vezes comer não tem a ver com prazer, mas com punição, agora é a hora de olhar para a raiz disso tudo. O que está por trás desse comportamento? Na maioria das vezes, o que está ali é uma mistura pesada de emoções difíceis. Raiva de si mesmo, sentimentos de fracasso,
uma autoestima ferida que vem sendo empurrada para debaixo do tapete há anos. É como se a pessoa dissesse para si mesma: já que eu não sirvo para nada mesmo, já que eu estraguei tudo, já que eu sou um fracasso, então eu vou comer. Ou simplesmente eu não vou comer. Mas esse comer não é prazeroso. É um tipo de autoagressão disfarçada. Como se o corpo estivesse pagando o preço por algo que deu errado emocionalmente. E aqui entra uma mentalidade muito comum e muito perigosa. A mentalidade da compensação. Sabe aquela coisa de, já que comi errado no almoço, agora vou me acabar no jantar. Ou já que enfiei o pé na jaca amanhã, eu compenso com jejum ou treino dobrado. Esse pensamento reforça um ciclo cruel, que é o ciclo do exagero, culpa, punição, novo exagero e mais culpa. E o mais difícil é que tudo isso acontece no nível quase que automático. A pessoa nem percebe que está se punindo, ela só sente que não tem controle. Mas o que acontece ali é que ela está tentando inconscientemente se punir por algo que nem sempre tem a ver com a comida. Às vezes é por não ser perfeita, por não ter dado conta de tudo, por não ter o corpo que gostaria de ter. E a comida vira válvula de escape, mas também vira uma faca. Comer nesse contexto é menos sobre nutrir e mais sobre descarregar uma dor interna. E é por isso que é tão importante tirar a comida do centro da culpa e colocar o olhar onde ele realmente precisa estar, nas emoções, nas crenças, na forma como você se trata quando você sente que falhou. Porque o corpo não precisa ser punido, ele precisa ser escutado. Talvez até aqui você esteja pensando: será que eu me alimento como forma de punição e nem percebo? Essa é uma pergunta importante, porque muitos desses comportamentos acontecem no automático. A gente sente, come e só depois vem o peso. E não só o peso no corpo, o peso da culpa, da vergonha, da autocrítica. Então eu quero te convidar agora para uma pausa e uma observação. Vamos conversar sobre os sinais de alerta que podem indicar que você está se punindo e não se cuidando com a comida. 1. Comer com raiva de si mesmo depois de um erro, de um dia ruim ou de ter furado a dieta. Você sente raiva e come para descontar essa raiva. É como se a comida fosse usada como castigo. 2. Comer de forma automática, sem nenhum prazer. Você não sente o gosto, não presta atenção. É como se nem estivesse ali. O corpo come, mas a mente está anestesiada. 3. Sente vergonha ou nojo logo após de comer. Você não se sente nutrida, você se sente suja, fraca, derrotada. O arrependimento vem tão rápido quanto a última mordida. 4. Não se permite desfrutar da comida, mesmo em momentos que poderiam ser prazerosos. Um almoço de família, um jantar especial. Você não se autoriza e não se permite sentir prazer. Come com culpa durante e depois. Esses sinais não significam que tem algo errado com você. Eles significam que algo precisa de cuidado. E para te ajudar a começar essa autoinvestigação, eu te deixo duas perguntas poderosas. Eu comeria isso se eu estivesse me sentindo bem comigo? Essa pergunta te ajuda a perceber se a sua escolha está vindo do autocuidado ou do autojulgamento. Outra pergunta é: estou me punindo ou me cuidando? Ela pode doer, mas também pode abrir portas para uma mudança real. A forma como você se alimenta tem muito mais a ver com a forma como você se enxerga e
Quando a comida deixa de ser prazer e vira punição. O problema não é a comida, é a dor que não é vista, é o grito silencioso por acolhimento. Essa percepção é o começo da liberdade. E agora que você já sabe reconhecer os sinais, a pergunta que fica é: como sair desse ciclo? Por que comer como forma de punição não é um ato consciente? Ele nasce de um acúmulo de emoções engolidas, de cobranças internas, de mágoas que a gente direciona para o próprio corpo. E o primeiro passo para romper isso é aprender a ouvir você, sempre antes de comer. Pratique a escuta emocional antes de comer. Pare por alguns segundos e se pergunte: o que eu estou sentindo agora? É fome? É tristeza? É ansiedade? É solidão? Nomear o que você sente já é um ato de cuidado, porque quem sente também pode escolher o que fazer com aquilo. Pode escolher o que fazer com seus sentimentos. Trabalhe o perdão alimentar. Sim, perdão, porque talvez você esteja tentando consertar com punição o que pode ser transformado com gentileza. Um episódio de exagero não define você. Você não estragou tudo. Você não precisa compensar. Você só precisa continuar. Substitua a punição por acolhimento. E ao invés de se castigar com comida, que tal buscar outra forma de expressão emocional? E aqui vai algumas ideias, tá? Escreva o que você está sentindo. Saia para uma caminhada curta. Respire profundamente por 2 minutos. Tome um banho quente com presença. Coloque uma música que te acalme ou uma que te faça dançar. O autocuidado precisa ser mais acessível do que o castigo. E se for demais para você lidar sozinho ou sozinha, procure ajuda. Você não precisa carregar isso tudo sozinha. Buscar apoio psicológico, nutricional ou terapêutico é um ato de coragem, não de fraqueza. Às vezes, o que você precisa não é de força de vontade, é de alguém para te guiar de volta para você. E lembre disso com carinho. Você não nasceu para se punir com a comida. Você nasceu para viver em paz com ela. E para encerrar esse episódio, eu quero deixar com você uma verdade que pode mudar tudo. Autocuidado não é controle, é conexão. Não é sobre se vigiar o tempo todo, nem sobre seguir regras perfeitas. É sobre escutar o seu corpo, reconhecer suas emoções, é escolher se tratar com mais respeito, mesmo nos dias difíceis. A comida pode sim ser um espaço de conforto, mas ela não precisa ser um campo de batalha, nem uma forma de se machucar. Então eu te convido a praticar, a partir de hoje, um novo jeito de se cuidar, com mais presença, com mais gentileza, com menos crítica e mais acolhimento. Você merece isso. E no próximo episódio, a gente vai mergulhar num tema muito profundo e que impacta diretamente nossa relação com a comida e com o corpo. Espelho, espelho meu. Como a distorção de imagem corporal afeta a nossa alimentação. Vai ser um episódio potente, necessário e cheio de reflexão para te ajudar a enxergar a si mesma com mais verdade e sem julgamento. Te espero lá com muito carinho e até o próximo episódio do Entre Mordidas e Emoções.